nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falta de segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Posso ouvir um amém? Eu vou ler aqui apenas o verso 33, porque existe um convite da sabedoria para nós aqui nessa noite, e ele está no verso 33. Mas quem quiser me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Querido, eu peguei esse texto aqui de Provérbios apenas para destacar a necessidade que temos de ouvir o conselho que nos é dado, a instrução que nos é passada da parte do Senhor. Eu não vou falar aqui necessariamente sobre esse texto que nós lemos, eu apenas quero lhe mostrar que se nós aprendermos a ouvir e nos direcionarmos para onde é preciso, as coisas se resolverão. Preste atenção, gente, olha para mim. Vamos voltar aqui. Aqui nessa passagem, nos faz um convite a ouvirmos a sabedoria, ao conselho que ela nos dá. E fica bem evidente que ao optarmos por não abraçarmos aquilo que nos é dito, nós poderemos colher consequências. Por isso eu reli aqui o verso 33, porque há uma promessa para nós. Ele diz que aquele que a abraçar vai ter tranquilidade e segurança. Amém? O que eu quero abordar nessa noite é a necessidade que nós temos de sair de um ponto para o outro. E é isso que eu quero que você esteja bem atento nessa noite. Porque Deus quer tirar você do lugar que você está e levar você para o lugar onde Ele se encontra. Amém. Então, qual é o conselho da sabedoria para nós nessa noite? Eu ouvi exatamente o que eu acabei de dizer aqui. Deus quer tirar você do ponto A e levar você para o ponto B. Por isso que eu disse que eu não vou falar aqui do texto em si que nós lemos. Apenas vou pegar o gancho do conselho da sabedoria. Porque a sabedoria sempre nos conduzirá aos pés do Senhor. Amém? E Ele quer nos levar a fazermos uma transição ou uma jornada de uma esfera para outra. Hoje eu vou falar muito sobre a dimensão de Deus. Diga, dimensão de Deus. Quando nós olhamos para histórias de alguns homens dentro da Bíblia, nós vamos encontrar Moisés, Davi, Isaac e tantos outros homens que fizeram uma jornada de um ponto a outro ponto. Mas a jornada de cada um deles se iniciou debaixo de uma palavra. Cada um precisou, mediante a palavra que lhe foi transmitida, sair do seu lugar, sair da sua dimensão, sair da sua esfera, para ir para outra dimensão, para outro lugar e para outra esfera. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Tanto esses homens que eu citei, Moisés, Davi, Isaac e tantos
tantos outros homens, eles poderiam ter ficado envolvidos apenas com a dimensão natural, apenas com a esfera natural. Esses homens poderiam ter vivido apenas envolvidos com os problemas que lhes apareceram, mas eles escolheram se envolver com outra coisa além dos problemas, chamado presença de Deus. Nessa noite, Deus quer nos tirar do envolvimento com os problemas e nos levar para o envolvimento com a presença. E é especificamente a respeito desse assunto que eu quero falar com você, querido. Deus quer mudar a nossa direção, porque nós estamos envolvidos demais com o problema e deixando de nos envolver com a presença. Mas para se envolver com a presença, você tem que sair da dimensão do problema. Não é que o problema não será resolvido, o problema será resolvido quando você for resolvido. Porque você pode lutar ou você pode lidar com o problema de duas formas: permanecendo na sua dimensão, ou você ir para a dimensão de Deus e resolver os problemas de lá. Mas quando que os problemas aqui nessa dimensão serão resolvidos? Quando você for resolvido. Porque se você for sincero e olhar para os problemas, você vai ver que você mesmo é quem os ocasiona. Só que eu e você gostamos de ficar envolvidos aqui nessa esfera, tendo que resolver coisas, tendo que lidar com pendências, tendo que lidar com adversidades e situações das mais diversas. Vamos pegar aqui os exemplos que eu dei. Veja Moisés. Cara, ninguém tinha mais razão para viver envolvido pelos inúmeros problemas do que Moisés. O tanto de problema que aquele povo deu para Moisés, Moisés poderia falar assim: ó, eu vou ficar aqui resolvendo o problema desse povo, porque o povo que deu trabalho para ele, sim ou não? Sim. Mas o que Moisés fazia? O que ele costumava fazer? Hã? Moisés murmurava? Misericórdia. Lembra que a Bíblia diz que Moisés criou uma tenda para ele, fora do arraial, para quê? Para se envolver com a presença. Mas se Moisés não tivesse tido essa atitude, Moisés ia viver apenas envolvido com os problemas que o povo dava para ele constantemente. Era reclamação, murmuração, chateação, era rebeldia, era tanta coisa que Moisés se deparava, mas Moisés fazia o quê para buscar a resposta? Ele ia para o lugar onde estava a presença. Quem está entendendo? Diga amém. Vamos pegar Davi, que é um outro exemplo disso. Quando você lê os Salmos de Davi, você verá ele relatando inúmeras adversidades, sim ou não? Mas também ele dá a mesma resposta que Moisés. Vai lá para os Salmos, pega os Salmos de Davi. Pastor, quais são os Salmos dele? Vai lá na Bíblia, você vai ver que está escrito lá, Salmo de Davi, Salmo não sei quem, Salmo não sei quem. Se você não sabe, vai lá no Google e dá um Google, que ele vai te dizer quais são os Salmos de Davi. E lê lá, você vai ver Davi relatando problemas, e é mais problema, e é adversidade, é inimigo, é perseguição, é não sei o quê. Mas aí, ao mesmo tempo que você vê Davi apontando essas coisas, ele vê o quê? Ele dizendo assim: mas eu me refugiarei no Senhor, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é meu baluarte, o Senhor é a minha habitação. Então veja que Davi poderia também viver envolvido com os seus problemas, mas ele se envolveu com a presença. Vamos pegar Isaac. Lembra de Isaac? Filho de Abraão? Sim. Irmão de Jacó, quer dizer pai de Jacó. Olha o irmão de Jacó. Olha eu comendo aqui rata. A Bíblia diz que teve um tempo em que Isaac começou a cavar poços, lembra? Lembra? O que as pessoas estavam fazendo dos poços que Isaac cavava? Entulhando os poços. O que Isaac fez? Isaac poderia ter virado para aqueles caras que estavam entulhando os poços que ele estava cavando e se envolver com o problema. Peraí, de qual que é a sua? Eu estou cavando o poço, você está entulhando meu poço. Se fosse você, eu garanto que você ia brigar. Se fosse você, eu garanto que você ia arrumar um problema lá. O fulano está tentando desfazer o que eu estou fazendo. Você já ia criar um problema, irmão. Isaac poderia ficar envolvido com seus problemas, mas ele fez o quê? Continuou cavando poços. Ele mudou de direção. Já que entulharam aqui, eu vou cavar ali. Já que entulharam aqui, eu vou cavar ali. Ele mudou de direção. É isso que eu acredito que Deus quer fazer conosco. Nos tirar desse lugar onde nós estamos envolvidos com os problemas e nos levar a envolver com a sua presença. Posso ouvir um amém? Nós temos que aprender a sair desse lugar onde luto apenas na minha dimensão. Eu preciso entrar na dimensão da presença. Porque é lá que eu verei e ouvirei. Repita isso comigo, é lá que eu verei
e ouvirei o que preciso de cada momento. Irmão, sai daqui, aonde você está com os seus problemas, e vai para lá, porque é lá que você vai ver e vai ouvir a direção para cada um dos seus momentos. Lá você vai ouvir Deus falando assim para você: você está se envolvendo demais com a coisa errada, meu filho. Você está preocupado demais com a coisa errada, meu filho. Você está querendo lidar com um negócio que está mais profundo do que você imagina. Você está tentando lidar com o fruto dessa árvore. Eu quero lidar com a raiz dela. Ah, pai, com a raiz, sabe qual é a raiz? É você. A raiz está no seu coração, porque esse problema que você está envolvido é o fruto dessa árvore. Mas eu não posso lidar com o fruto, eu tenho que lidar com a raiz. Se Deus não lidar com a raiz dos problemas, querido, nós vamos continuar tendo eles. E vamos continuar envolvidos com eles, arrumando confusão com todo mundo. É no conselho da sabedoria que está a minha segurança e tranquilidade. Vai ouvindo, irmão. Há um equívoco que todos nós cometemos. Nós queremos trazer o Senhor para a nossa esfera, para que Ele nos dê razão diante dos nossos problemas. Escute, olha aqui para mim. Todos nós fazemos isso. Quando você está diante de uma situação, de uma adversidade, e assim, trate isso tudo como problemas. Quando você está ali diante dele, você quer fazer o quê? Você quer trazer Deus de lá para cá, para que Ele te dê razão. Sim ou não? Só que Deus quer fazer o caminho inverso. Deus não quer com que você traga Ele para cá. Ele quer levar você para lá. Para quê, pastor? Para mostrar para você exatamente a versão dele das coisas. Para mostrar para você exatamente a visão dele das coisas. Para mostrar para você exatamente o pensamento dele das coisas. Porque ele é quem sabe o pensamento que tem ao seu respeito. Mas ele tem que tirar daqui, irmão. Foi essa realidade que muitos profetas conheceram e que lhes deram respostas e grande coragem diante das suas dificuldades. Olha, vamos para a Bíblia, vamos lá para o Velho Testamento, você vai ver, não só no Velho, mas no Novo também, você vai ver profetas tendo dificuldades, exércitos inimigos acampando contra eles. Só que o que eles fizeram? Por que eles não temeram? Por que eles tiveram tanta coragem? Por que eles enfrentaram com ousadia e intrepidez? Um único homem enfrentou um exército inteiro. Por quê? Porque eles não ficaram envolvidos naquela atmosfera onde estava o problema. Eles estavam envolvidos em outra atmosfera, onde eles podiam ver a resposta para aquele problema. Posso te dar um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui em 2 Reis, capítulo 6. Lembra do profeta Eliseu? Cada profeta tinha um servo. E Eliseu, certa vez, conta aqui a história de 2 Reis, que um exército se levantou para poder prender Eliseu. E certa manhã o moço do profeta saiu para fora e quando viu ao redor de onde eles estavam, havia um exército enorme acampado contra eles. E o moço do profeta desesperou. Por quê? Porque ele estava envolvido com aquela atmosfera onde tinha um exército inimigo ao redor e na cabeça dele, problema. E agora? Adversidade. Dificuldade. E aí ele volta para dentro, correndo para dentro de casa e fala: meu Senhor, tem um exército acampado ao nosso redor. Mas aquele que não estava envolvido na atmosfera do problema, mas na atmosfera da presença, via o que o moço do profeta não via. E olha o que diz o texto. 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O servo de Eliseu tinha os olhos abertos para o problema ao seu redor. Já Eliseu contemplava outra dimensão. Isso não apenas o tranquilizava, como dava grande confiança diante do seu momento. Vamos imaginar você nesse mesmo cenário no lugar do profeta Eliseu, ou no lugar do moço do profeta. Mas vamos colocar você na condição do profeta Eliseu. Imagina um exército acampado ao seu redor.
E o outro do seu lado desesperado, ai meu Deus, o que eu faço agora? Como é que eu vou resolver essa dificuldade? Como é que eu vou lidar com esse problema? E aí você fica envolvido. E você se cansa, você se desgasta, porque nada se resolve. Porque o que se resolve não está aqui embaixo, está lá em cima. Amém. Mas aí, querido, os seus olhos estão abertos para ver que aqueles que estão com você é mais numeroso, é mais poderoso do que aqueles que não estão contra você. Então veja que a dimensão do profeta Eliseu fez com que ele tivesse a tranquilidade, a segurança. Quantos querem tranquilidade e segurança? Amém. Saia dos seus problemas e vá para a presença de Deus. Amém. Não é só uma questão de vermos o que é preciso, mas de querermos sair da dimensão dos nossos problemas e entrarmos na dimensão da presença. Na sua esfera você se desespera, mas na esfera de Deus você se acalma e confia na resposta dele. Você fica aí todo atribulado, desnecessariamente por causa desse probleminha. Por quê? Porque você está olhando as coisas daqui de baixo, irmão. Mas Deus está falando assim para você, ei, sobe para cá. Vem olhar a partir de onde eu olho as coisas. Vem para cá, porque aqui você vai encontrar descanso e você vai ver que tem segurança para você. E aí, querido, você para de tentar resolver aquilo. E ao tentar parar de resolver aquilo, sabe o que Deus vai fazer? Pergunta para mim, o que, pastor? Vai resolver você. É o que nós mais fazemos, tentamos resolver o problema, mas Deus quer nos resolver. Porque se Deus te resolver, os problemas vão sendo solucionados. Os problemas vão sendo sanados. Eles não vão deixar de existir. Vai continuar existindo. Enquanto você tiver carne e osso nessa terra, você vai ter. Mas para cada problema existe um convite para você. Ei, sobe para cá. Amém. Vem para a minha presença. Posso ouvir um amém? Amém? O problema, querido, é que às vezes nós não conseguimos enxergar algumas coisas porque nos falta algo. Não. Às vezes nós não estamos enxergando o que precisa porque nos falta algo, chamado humildade. Sem humildade estaremos com a nossa visão comprometida e não entenderemos a necessidade que temos de encontrar respostas no Senhor. Vá ouvindo. Sem humildade iremos buscar respostas apenas na nossa razão, baseados em nossa justiça, tentando trazer Deus para as minhas guerrinhas particulares, para os meus probleminhas. E às vezes ainda a gente até usa, né? O Senhor é minha bandeira, Ele é minha causa, Ele que vai me defender. Irmão, eu vou te dar uma palavra bem séria. Porque toda vez que você está com um problema, você quer trazer o Senhor para o seu lado. E Deus está olhando para você e está te dizendo, eu quero trazer você para o meu lado. Amém. E às vezes você usa até aquela desculpinha, não, Deus está vendo quem está certo e quem está errado. De fato Ele está vendo quem está certo e quem está errado. É você que não está vendo o que precisa. De fato, Ele sabe quem está certo e quem está errado. Só que te falta humildade. Às vezes, para reconhecer o que é preciso. Não, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que me desprender dessa atmosfera. Eu tenho que ir para Ele. Porque eu vejo as coisas com Ele. E para com esse negócio, querido. Eu já fiz isso, já. Você também já fez. O Senhor é minha justiça. E de fato, Ele é a nossa justiça. Amém? Amém, amém ou não? Mas quando que a gente costuma usar esse negócio, o Senhor é minha justiça? Quando? Quando nós estamos envolvidos com problemas, sim ou não? Ou você vai usar que o Senhor é a sua justiça quando está tudo bem? Óbvio que não. Para que você vai precisar se defender se está tudo em paz, se está tudo tranquilo? Não, você vai usar que o Senhor é a sua justiça quando você estiver no meio da guerra, quando você estiver aí indiferente com o outro, quando você estiver com problemas relacionais de qualquer forma, com qualquer pessoa. E aí você fica, o Senhor é minha justiça. Eu vou te dizer uma coisa, Deus não preza por sua justiça própria, Ele preza pela verdade dEle que estabelece a justiça dEle. Mas nós gostamos da nossa justiça própria. Não se iluda, querido. Não se iluda. O que eu ouvi aí? Deus não irá se mover para dentro da sua dimensão só para te dar razão. Volta a atenção aqui.
Presta atenção aqui. Segura o riso. Depois você pode rir o tanto que você quiser. Presta atenção. Deus não irá se mover para dentro da sua dimensão só para te dar razão. Sabe para quem que Deus é justiça? Para aqueles que fazem a justiça de Deus. Deus, querido, está interessado em envolver você com Ele. Vou dizer de novo, Deus está interessado em envolver você com Ele. Para que a gente aprenda, de fato, a deixar o Senhor nos justificar, mas essencialmente a deixar o Senhor nos resolver. Eu estou lendo um livro, querido, nesses dias, presta atenção, eu estou lendo um livro nesses dias pela 5ª vez, o mesmo livro, e cada vez que eu li esse livro, algo tem ficado cada vez mais evidente em mim, a necessidade que nós temos de passar a olhar pelos olhos do Senhor, a necessidade de começarmos a ver pelos olhos dele, a enxergar no mesmo prisma que Deus tem enxergado. Só que não vai acontecer vermos pelos olhos do Senhor, queridos, se nós não fizermos essa viagem do ponto A para o ponto B. Nós não vamos conseguir captar a dimensão de Deus se a gente escolher ficar apenas nessa dimensão. Acesse, querido, lugares mais altos, para que você possa compreender o que é preciso. Nesses dias eu tenho estado bem pensativo a respeito de algo. Esses dias eu tenho pensado muito sobre a capacidade que nós temos tido de gerenciar conflitos. Você sabe gerenciar conflitos, irmão? Quê? Gerenciar conflitos, gerenciar problemas. Nós não sabemos, porque vem os problemas e a gente se abate. Vem os problemas e a gente desiste. Vem os problemas e a gente abre mão de um monte de coisa. Isso é falta de saber gerenciar as adversidades da vida. Só que antes de gerenciarmos os conflitos, Deus quer nos ensinar a sermos bem resolvidos conosco mesmo. Deus quer nos ensinar a gerenciar primeiro o nosso interior. Mas isso só vai ser possível se nós sairmos dessa esfera carregada de adversidades e acessarmos a dimensão onde a graça e a verdade reinam. Irmão, você vive a maior parte do seu dia debaixo de uma atmosfera carregada, debaixo de uma atmosfera cheia de adversidades. É assim ou não é? A maior parte do nosso dia a gente está tendo que lidar com o problema dos outros, com os nossos problemas. É problema no trabalho, é problema em casa, é problema na igreja, é problema em tudo quanto é lugar. Você não conseguirá lidar com o que precisa se a única coisa que tem é a sua dimensão nebulosa na qual você vive envolvido. Vou repetir isso aqui. Você não conseguirá lidar com o que precisa se a única coisa que tem é a dimensão nebulosa na qual você vive envolvido. Tem tanta coisa que você precisa resolver. Mas olha, essas nuvens escuras pairando sobre você, sobre a sua cabeça, estão impedindo você de enxergar o que é preciso. Deus não quer nem eu nem você abaixo das nuvens, mas acima delas. Faça essa jornada do ponto eu para o ponto Deus, porque não há verdadeira clareza em outro lugar além da presença. Olha aqui para mim, problemas. Problemas é o lugar do ponto eu. Repite isso comigo, problemas é o lugar do ponto eu. O que é o ponto eu? É você. Agora, soluções é o lugar do ponto Deus. Saia daqui aonde você está. Engana-se quem pensa que pode ter um julgamento correto das coisas, sem ver pela luz que se encontra na dimensão do Espírito. A gente gosta, irmão, mas como a gente gosta de achar que está vendo o que é preciso. É sério, irmão, o que eu estou dizendo. A gente gosta de achar que está enxergando o que é preciso.
mas nos enganamos, porque nós de fato só enxergamos o que é preciso se nós estivermos na dimensão do Espírito. É lá que tem luz para você ver o que você precisa. E quando você sobe na dimensão do Espírito, o primeiro problema que você vai ver não é no outro, é em si mesmo. Qual foi? Já citei isso aqui várias vezes. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus, ele viu o problema dos outros? Ele viu o seu problema. Ele até disse, ai de mim, que sou um homem impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele tinha conhecimento do problema dos outros, mas a consciência do principal problema estava nele. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5, isso aqui, ó. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo está falando aqui de armas que ele dispunha, que nós também dispomos. Armas que estão aqui para nós, para que possamos destruir toda forma de pensamento errado e nos ensinar a lidar com qualquer situação da vida do jeito certo. Eu fico imaginando Paulo, irmão. Paulo foi um cara que teve que enfrentar muitas dificuldades no meio da igreja. Mas teve. Paulo enfrentou objeções, perseguições, falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos mestres, falsos irmãos, falsos não sei o quê. Paulo teve que lidar com tanta coisa, irmão. Mas como que ele lutou? Na dimensão certa. Ele disse aqui, as armas da nossa milícia não são carnais. O que são armas carnais? São armas dessa dimensão humana, dessa dimensão terrena. São armas espirituais da dimensão de Deus, da realidade de Deus. Aonde você consegue empregar essas armas, não apenas para resolver os problemas, mas para se resolver. E esse ponto onde obedecemos a Cristo, que Paulo fala, significa que nós precisamos fazer uma jornada da minha realidade para a realidade de Cristo. Ele fala aqui, e levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Quando ele fala sobre levar, o que você imagina? Você imagina sair daqui e ir para lá. E levamos todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Mas para você levar para Cristo, você tem que sair da dimensão da terra e ir para a dimensão do céu. Quem entendeu? Diga amém. Por isso ele disse, não lutamos segundo os padrões humanos. Isso significa que saímos de uma forma natural de lidar com as coisas para lidarmos da forma de Cristo resolver as coisas. Porém, nós caímos naquele ponto novamente. Quem é humilde o suficiente para aceitar essas coisas? Porque se você só ficar envolvido aqui, na dimensão da terra, você vai ficar ali preso nos seus argumentos, nas suas justificativas, na sua justiça própria. Se você só ficar aqui, você vai ficar envolvido com essas coisas. Você precisa de humildade. Para reconhecer que o seu problema persiste, perdura, você tem que sair daqui e ir para onde Deus está. Irmão, entenda isso de uma vez por todas. Sem humildade, qualquer jornada que você queira fazer, vai acabar sendo comprometida. O que mantém um cristão andando com Cristo? Diga, humildade. Ponto. Quer resolver a sua vida? Seja humilde. Amém? Mas olha o que Paulo continua dizendo no verso 7. Eu li aqui em 2 Coríntios 10, né? Olha o que ele continua dizendo no verso 7. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele é, nós também pertencemos a Cristo. Fica parecendo que Paulo está criando uma rivalidade aqui, né? É tipo assim, ó, você está com um problema com outra pessoa. Escute, olha aqui, você está com um problema com alguém. Você vira para aquele alguém, ou você fala para outra pessoa e fala assim, quem que ele pensa que é? Ele pensa que é de Deus, eu também sou. É o que Paulo está dizendo aqui. Só que o que Paulo está querendo nos mostrar é que essas pessoas estavam enxergando apenas o terreno.
Paulo disse aqui, ó, vocês observam apenas a aparência das coisas. Em outras palavras, vocês estão acessando apenas a dimensão humana. Você quer resolver conflitos? Saia da dimensão humana. Você não vai ver, irmão, nenhum relato, nem de Jesus e nem dos apóstolos, ensinando a gente ficar aqui nessa atmosfera, tentando resolver problemas. A proposta, o propósito do Senhor e dos apóstolos sempre foi uma. Pergunta qual, pastor? Me levar ao envolvimento com a presença. Você não vai ver Jesus estimulando você. Olha, irmão, quantos problemas não apareceram diante de Jesus? Você vê Jesus em algum momento falando assim, resolve aí o problema. Se envolve, fica envolvido aí com o problema. Não, Ele está nos ensinando a ir para a presença. Amém? Aí você vem e diz assim, Senhor, mas e o fulano, e o Beltrano, com quem eu estou com problema? Fulano, Senhor, mas e essa diversidade? E não sei o quê? Aí Ele vem e te diz, mas e você? Quando a gente está com um problema, irmão, a gente gosta de apontar para os outros e falar para Deus assim, Senhor, mas e o fulano? Ele vira para você e diz, mas e você? O Senhor vai virar para você e vai falar assim, quanto a ele, o que te importa? Mas quanto a você, vem e segue-me. Mas a gente gosta de ficar olhando para o outro. Enquanto ele está falando assim, a respeito do outro, o que te importa? Eu estou preocupado com você, a respeito de você, vem e segue-me. Venha para a minha presença. Amém? Nós permanecemos mais preocupados com os outros do que conosco mesmo. Nós temos uma jornada para fazer, querido, e ela certamente é para cima. Olha para o seu irmão, diga para ele, irmão, sua jornada certamente é para cima. As distrações, querido, estão aí para te deixar envolvido com os problemas, ao invés de te deixar envolvido com o Senhor. Está aí, o tanto de distração que você tem. E Ele está te dizendo, sua jornada é para cima, irmão. Não foi para o alto que eu mandei você olhar, não foi para o alvo que eu mandei você mirar, mas você está aí, distraído. Por que você olhou para baixo? Você vai me perguntar, pastor, mas o que eu faço com os problemas? Eu te digo, resolva-se. Quem quer resolver seus problemas aqui? Amém. Eu te digo, resolva-se. Você vai estar contribuindo para que os problemas sejam solucionados. Pastor, mas se eles não forem solucionados, não, pastor, mas eu estou indo para Deus e os problemas continuam. Se eles não se resolverem, se os problemas não se resolverem, não tem problema. O importante é que você se resolva. O importante é que você, querido, saia da atmosfera errada. Amém? Vou dizer uma coisa para você, e é um pesar para muitos pastores, que eu vou dizer aqui é uma realidade que não é só minha, é da igreja do Senhor. Mas nós passamos mais tempo resolvendo problemas do que se envolvendo com a presença e capacitando um povo a cumprir o que é preciso. Se talvez você se preocupasse mais consigo mesmo e em dar menos problema, você estaria mais preparado para cumprir o que é preciso. Mas infelizmente, os crentes dentro das igrejas, eles querem ficar envolvidos ali, naquela dimensão caótica, dimensão nebulosa. Os crentes querem ficar envolvidos ali, na rodinha dos carnicentos. E se você talvez se preocupasse em se resolver mais, talvez nós teríamos mais tempo para preparar você. Mas essa é uma realidade. Os pastores hoje, queridos, às vezes, eu vou dizer um negócio sério, às vezes eu me sinto tampando buraco. Às vezes eu sinto que eu estou tampando um buraco. Eu vou usar o dito, aquele famoso ditado, tampando o sol com a peneira, é o que eu sinto às vezes. Que eu estou tampando o sol com a peneira. Por quê? Porque eu dou o ensino, eu aconselho, eu oro, eu não sei o quê, e o fulano insiste em permanecer na mesma dimensão, com o mesmo problema, e ele vai continuar escolhendo não se resolver.
Você consegue entender isso, irmão? Eu preciso te mostrar uma saída para eles, te mostrando que a sua principal jornada é subir a montanha. Você canta, eu vou subir o monte, que muitos desistiram. Mas não fica, você nem sobe para começo de conversa. Eu vou subir o monte e vou ficar lá. Se ao menos você subisse o monte, estava bom, mas nem o monte você se dispõe a subir. O único monte que você sobe é o monte de comida e o monte de travesseiro. Se você se dispusesse a subir, querido, você ia ver que você se resolveria. No entanto, mais uma vez, quem é humilde o suficiente para receber isso? Ainda assim, mesmo depois de alguns ouvirem o que é preciso, irão preferir se agarrar em seus próprios argumentos, e os seus problemas continuarão a te envolver. Irmão, é por isso que eu falo que às vezes parece que eu estou tampando buraco, tampando o sol com a peneira, porque não importa o que o indivíduo ouça, o indivíduo pode ouvir uma palavra assim, que vai dizer para ele, hoje nessa noite, Deus vai te dar $1 trilhão, não é nem de reais, e parece que aquilo não vai fazer efeito nele. Mesmo depois de ouvir o que é preciso, vai ter gente que vai escolher ficar envolvido com a dimensão errada. Vai ter gente que vai escolher ficar ali, no mesmo lugar. Sabe, querido, eu sempre busquei, estou quase terminando, eu sempre busquei manter calma, uma postura calma diante das adversidades. É óbvio que eu não sou 100%, às vezes eu extrapolo. Às vezes eu também piso na jaca. Mas eu sempre, olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou dizer. Deus quer te levar a esse lugar, para você ter condições disso. Mas diante das adversidades, dos problemas, eu sempre busquei manter uma postura calma. Sabe o que isso fez para mim? Me deu clareza para enxergar o que era preciso diante dos momentos. É sério o que eu estou dizendo. Você quer ter clareza diante das adversidades? Quer ter? Quem quer ter? Amém. Mantenha-se calmo, irmão. Seja equilibrado. Imagina, as pessoas chegam para mim com um problema, ou problema pessoal, ou problema com o outro, problema, sei lá, irmão, chega para mim e chega desesperado, irmão, já recebi ligação de madrugada, pastor, socorro, me socorre, não sei o quê. Irmão, tipo assim, não desfazendo do problema das pessoas, porque cada um tem os seus problemas, eu não estou aqui desmerecendo a dor de ninguém, mas tipo assim, a pessoa chega desesperada, imagina se eu me desespero com ela, como é que eu posso ajudá-la? Obviamente, aquela pessoa está numa dimensão aqui embaixo, é por isso que ela não está conseguindo lidar com as adversidades. Eu não posso estar na mesma dimensão que ela, eu não posso vibrar na mesma frequência que ela, eu tenho que vibrar numa frequência acima, para mostrar para ela o que ela não está vendo. Agora, se eu sou um desesperado, aí, meu amigo, é dois que vai cair no barranco, porque um desesperado não pode ajudar o outro, assim como um cego não pode guiar o outro. Mas como que você vai poder ajudar as pessoas? Olha para mim, como que você vai poder ajudar as pessoas a resolver os problemas delas? Se resolvendo. Se resolva. Às vezes eu ouvia coisas assim, e tipo na minha cabeça eu ficava, eu não acredito que o fulano está tão desesperado por isso. Eu não acredito que o fulano está tão preocupado com isso. Na minha condição, querida, é normal com que as pessoas queiram me levar para a realidade delas. Vou te falar uma coisa, irmão. Posso ser sincero com você? Posso ou não? Sim. Posso ser sincero com você ou não? Sim. Não queira me levar para a sua realidade. Não queira. Porque se você quiser trazer para a minha realidade, eu vou te ouvir, mas eu vou querer tirar você da sua realidade e levar você para a realidade de Deus. As pessoas, é normal na minha posição, as pessoas vêm e elas querem me arrebanhar para elas, me arrebatar para elas, trazer para o lado delas, para que eu dê razão a elas.
para que eu dê razão ao clamor delas, à voz delas, aos problemas delas. Não, pastor, você não está entendendo, você tem que ficar do meu lado, pastor. Não, querido, é eu que vou te mostrar o lado que você tem que estar. E é engraçado que quando você tenta tirar essas pessoas da dimensão que elas estão, para levar elas para outras, elas não querem te ouvir, elas querem ser ouvidas, elas querem trazer você para o lado delas, mas quando você quer levar elas para o lugar certo, elas não querem ir, porque elas gostam da dimensão problemática, elas gostam da dimensão nebulosa. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, vou confessar uma fraqueza aqui. Se tem uma coisa que me irrita, irmão, mas me irrita. Nossa, mas você não sabe o tanto que me irrita. Eu não falo isso para você, mas me irrita demais. O negócio que me irrita, e você não faz mais isso, nunca. O negócio que me irrita é o fulano chega para mim, fala, depois eu vou lá, falo, e depois o fulano vira para mim e fala assim: pastor, não me entende. Mas o pastor não me entende. Não, mas o pastor não me entende. Quero te dizer uma coisa, querido. Esse tipo de argumento é exatamente de pessoas que não estão vendo o que precisa. Porque você não buscou um pastor para te dar conselho, para te tirar da sua condição e levar você para outra condição. Você buscou alguém para trazer para o seu lado, para dar razão ao que você está sentindo e ao que você quer. Porque quando você busca de fato um conselho verdadeiro de um pastor, você tem que estar disposto a ouvir, a receber e a querer sair da sua condição e ir para a condição que ele está te propondo. E aí você vem com essa conversinha: o pastor não me entende, querido, é você que não está entendendo o que precisa. Você está achando que você está enxergando, mas você está cego. Sabe, irmão, a minha posição não me torna melhor do que você, mas a minha posição diz que eu sou mais experiente do que você. Você pode ter certeza absoluta. Não ache que aquilo que você passou também não tenha passado. Pastor, é indiferente, porque não sabe o que eu estou passando, não sabe o que eu estou sentindo, e você acha que eu estou aqui porque eu tenho menos experiência do que você. Se você é tão mais experiente do que eu, toma o microfone e fica no meu lugar. Se você acha que tem mais verdades do que eu, pega o microfone e vem para o meu lugar. Ora, irmão, é simples, a equação é simples. Se você não consegue lidar com os seus menores problemas, como você pode dizer que sou eu que não entendo você? Porque alguém bem resolvido não se envolve com seus problemas, se envolve com a presença. Ponto. Querido, eu vou terminar com isso. Eu infelizmente, eu sou uma pessoa que demora muito para responder ao Senhor em determinadas situações, e eu não me orgulho disso. Às vezes eu dou muita cabeçada diante de muitos problemas, e eu demoro às vezes para responder certas coisas que eu preciso. Mas eu vou te dizer uma coisa: quando eu decido resolver, eu decido não me envolver mais com o problema, mas com a presença. Amém. E Deus sabe, irmão, e eu não me orgulho disso, porque eu sei que isso me faz andar às vezes desnecessariamente. Mas quando eu falo, não vou me envolver mais com o problema, vou me envolver no lugar onde eu tenho a resposta para isso, acabou, meu irmão. Eu vou para lá para resolver do jeito certo, porque lá está a resposta que eu necessito. Portanto, decida hoje romper com a atmosfera dos problemas e ir para a atmosfera da presença. E Ele te diz: quanto a você, vem e segue-me. Saia daí desse lugar e siga-o, porque Ele não está te levando para qualquer lugar, Ele está te levando para o lugar da resposta e para o lugar aonde você é resolvido. Posso ouvir um amém? Amém. Pastor, qual o tema para essa palavra? Vou te dar ele aqui agora. Vá para outra dimensão, Deus te espera lá.
Fica de pé no seu lugar.